Ah, sim. Então, meu nome é Ana Cristina, eu sou aluna da Universidade Tiradentes, do curso de Medicina, e também estou concluindo minha graduação em enfermagem, e o meu trabalho fala sobre a relevância do acompanhamento periódico em pacientes portadores de miastenia graves. Então, como a gente sabe, a miastenia é uma patologia autoimune que ataca a junção neuromuscular, e esse ataque acaba trazendo muitos danos ao paciente. E esses danos que a miastenia causa são danos, na maioria das vezes, irreversíveis. Existem tratamentos, como a gente conhece, existem. Porém, tem muitos sinais e sintomas que, se forem descobertos no início, é possível fazer um tratamento e reverter aquele quadro daquele paciente. No meu trabalho, eu tive como objetivo avaliar e discutir um pouco sobre o acompanhamento periódico desses portadores de miastenia e da importância do acompanhamento oftalmológico, porque a maioria dos portadores de miastenia desenvolve a miastenia ocular grave, que é um dano irreversível, que pode trazer muitos prejuízos ao paciente e também alterar, na maioria das vezes, a sua qualidade de vida. Essa qualidade de vida vai ser alterada por conta não somente pelo fator dele ter uma diplopia na visão ou uma pitose, mas também no fator estético, porque a gente tem que ver esse paciente como um todo. E nesse trabalho, durante toda a pesquisa que eu fiz, eu utilizei no total 15 artigos e busquei nas bases de dados PubMed, Cielo, no CAP, CNPq, utilizei os descritores miastenia grave ocular e junção neuromuscular. Então, eu vou dar uma pequena introdução sobre um geral sobre o tema para vocês entenderem um pouco. A miastenia, ela é uma doença autoimune, como eu falei anteriormente, que gera uma fraqueza muscular e danos que podem ser irreversíveis na vida do paciente, porque ela é uma doença progressiva e ela não volta, ela não tem uma, como eu posso dizer, ela não tem uma regressão daqueles danos. E essa miastenia causa a destruição dos receptores de acetilcolina. E ela é mediada por anticorpos que estão nas células. Ela é mais comum, em uma pesquisa epidemiológica que eu fiz, em mulheres jovens e em homens mais velhos. As mulheres a partir de 40 a 50 anos e em homens com a idade mais avançada. Os sintomas se agravam ou na prática excessiva de atividades. Então, esse paciente com miastenia, ele é um paciente que fadiga muito rápido e a gente tem que estar atento a esses sintomas, porque muitas vezes o paciente ele chega no consultório com alguns sintomas de fraqueza muscular, entre outras coisas, que podem ser sinal da miastenia, mas a gente geralmente desconfia de algo mais leve, mas é algo que nós devemos prestar atenção, porque o diagnóstico precoce da doença pode auxiliar no tratamento e na possível diminuição de agravos, tanto agravos em outros sistemas, como agravos que podem ser coisas simples para a gente, mas podem ser coisas ruins para o paciente, tanto agravos estéticos, porque geralmente a grande parte das pessoas se importam muito, e a doença, com um determinado tempo, ela pode causar agravos estéticos que podem levar a uma depressão no paciente, porque ele não se vê mais, se sente incapaz, entre outras coisas. Geralmente, como eu falei, os sintomas se agravam na prática de atividade muscular e geralmente esse paciente ele vai melhorar esses sintomas com repouso. O diagnóstico da miastenia ele é feito através de anticorpos de receptores de acetilcolina sérica, eletromiografia e às vezes o teste do hidrofômio 4. Ele é um teste utilizado para poder diagnosticar a miastenia. E geralmente o tratamento é feito com anticolinestésicos e também com imunossupressores, corticoide, plasmaferases e às vezes a cirurgia, a timectomia, que é a retirada do timo, para poder auxiliar na diminuição dessa degeneração rápida da junção neuromuscular do paciente, porque como a gente sabe, o timo ele produz anticorpos também, como outros órgãos do nosso corpo. E a gente fazendo isso, entrando com um tratamento mais eficaz, descobrindo a patologia no começo, a gente pode reverter esse quadro. Até hoje não se sabe a causa específica da miastenia. Muitas vezes é dito que a doença é uma doença genética, hereditária, que fatores ambientais podem influenciar no desenvolvimento,
fármacos podem influenciar no desenvolvimento da miastenia, mas a gente não tem um fator definitivo. E como eu falei, por isso que é necessário o acompanhamento periódico médico. O médico, a gente vai auxiliar em todo o tratamento, desde a descoberta da doença até o tratamento, e a gente pode trabalhar em evitar possíveis agravos. Isso é de suma importância. Então, nos meus resultados, eu encontrei que a maioria dos pacientes tem agravos maiores por conta do não acompanhamento, por conta da descoberta tardia da doença. Quando esse paciente ele descobre que ele tem miastenia, a doença já está avançada. Ele só descobriu por conta de episódios, sinais e sintomas avançados dessa doença e que acabou levando ele a um consultório. E isso é algo muito ruim, porque a gente tem que fazer mapeamento dos nossos pacientes, desde a atenção básica até a atenção hospitalar. Então, cabe à equipe médica, à equipe de enfermagem, buscar esses pacientes durante as consultas comunitárias, entre outras coisas. E isso vai ajudar na descoberta precoce dessa doença e no possível tratamento precoce também. Geralmente, a gente só deixa para procurar o médico, essas coisas, quando nós já estamos com sintomas graves da doença. E se a gente procurasse o médico bem antes, a gente teria um tratamento mais efetivo e pode diminuir os agravos. E aí eu queria falar mais uma coisa também em relação a isso, que não é somente quando a gente está doente que a gente deve procurar um médico, né? A gente tem que procurar um médico por uma questão de periodicidade mesmo e obrigatoriedade de saber como está a nossa saúde. Geralmente os pacientes descobrem a miastenia quando eles estão tendo uma crise miastênica, que é uma quadriplegia grave generalizada com a fraqueza da musculatura respiratória, que é um sintoma muito grave da miastenia, e a crise colinérgica, que é uma fraqueza muscular que resulta de uma dose alta de fármacos anticolinesterásicos. Geralmente o paciente descobre aí que ele está com a doença. E o diagnóstico é feito através de sinais e sintomas e da história clínica desse paciente, né? A gente tem que investigar realmente para dar um diagnóstico seguro a esse paciente e um tratamento mais seguro. E nas minhas conclusões, eu encontrei que os pacientes que são acompanhados desde o descobrimento da doença, eles têm um resultado mais positivo do que aqueles pacientes que já descobriram a doença já em um estado avançado. E isso a gente pode ver que é algo muito surpreendente, porque a gente vê, né, que quando a gente descobre cedo, quando a gente tem um acompanhamento cedo, não somente do neuro, mas de toda uma equipe conjunta, do oftalmologista, entre outras coisas, a gente tem um acompanhamento efetivo e acaba evitando maiores danos ao paciente, que é o que a gente quer, diminuir os danos e agravos da doença a esse paciente. E é isso, né? Quando a gente tem, como a gente vê, o avanço da medicina baseada em evidências, o avanço da pesquisa, a gente tem que trazer, a gente tenta trazer um conforto maior a esse paciente. A medicina hoje está muito mais, tem muito mais práticas baseadas em evidências. É algo mais, a gente tem fontes mais seguras de onde encontrar a solução para esse paciente, como melhorar a qualidade de vida. E essa melhora se dá devido à relevância desse acompanhamento periódico do paciente, da busca desses pacientes portadores de miastenia. E com isso a gente pode dar um acompanhamento efetivo e uma qualidade de vida melhor, que é isso que a gente busca para o nosso paciente. E eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e muito obrigada.